Na madrugada do dia 3 de março de 2026, algo aconteceu no céu que não vai se repetir no Brasil tão cedo, e a maioria das pessoas dormiu enquanto acontecia. A lua ficou vermelha. Não laranja, não rosada, vermelha. E isso tem uma explicação científica tão elegante que vai mudar a forma como você olha para o céu toda vez que o sol se põe. Olá, curiosos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos fenômenos mais bonitos e mais mal compreendidos da astronomia, a lua de sangue. E eu prometo que depois desse vídeo você vai entender por que esse nome, tão dramático, é na verdade muito preciso. Antes de qualquer coisa, se você está aqui pela primeira vez, já deixa o like e se inscreve. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo ciência assim, de um jeito que dá prazer de assistir. O eclipse de 3 de março foi o terceiro de uma sequência rara de 3 eclipses lunares totais consecutivos. O primeiro foi em março de 2025, o segundo em setembro de 2025, e esse foi o último da série. E tem um detalhe que vai te impressionar. Segundo os astrônomos, esse será o último eclipse lunar total visível no Brasil até a véspera de Ano Novo de 2028 para 2029. Quem perdeu vai esperar quase 3 anos. Mas antes de lamentar, vamos entender o que realmente aconteceu. Porque a lua de sangue é, no fundo, uma das demonstrações mais bonitas de como a física da luz funciona. Um eclipse lunar total acontece quando a Terra se posiciona exatamente entre o Sol e a Lua, e projeta sua sombra sobre o satélite. Mas aqui começa a parte interessante. A Lua não desaparece. Ela fica vermelha. Por que não desaparece? Porque a Terra tem atmosfera. E essa atmosfera faz algo extraordinário com a luz do Sol quando passa por ela. Quando a luz branca do Sol atravessa a atmosfera da Terra, as partículas de ar dispersam os comprimentos de onda mais curtos, o azul, o violeta, o verde. O que sobra e consegue passar são as ondas mais longas, o laranja e o vermelho. Esse é exatamente o mesmo fenômeno que faz o céu ser azul durante o dia e o pôr do sol ser laranja e vermelho. Durante um eclipse total, a Lua está recebendo simultaneamente todos os pores do Sol e todos os amanheceres da Terra ao mesmo tempo. Pensa nisso. Se você estivesse na superfície da Lua durante o eclipse e olhasse para a Terra, você veria um anel de fogo ao redor do planeta. Todos os amanheceres e entardeceres da Terra acontecendo ao mesmo tempo, formando uma coroa vermelha. É essa luz que ilumina a Lua de vermelho. E esse detalhe muda tudo. A intensidade do vermelho não é fixa. Ela depende do estado da atmosfera terrestre no momento do eclipse. Quanto mais poeira, fumaça ou cinzas vulcânicas na atmosfera, mais escuro e intenso fica o vermelho da Lua. Após grandes erupções vulcânicas, os eclipses lunares podem produzir luas tão escuras que quase somem do céu. Cinzas de vulcões do outro lado do planeta mudando a cor da nossa Lua. Isso é conexão planetária em escala real. Existe inclusive uma escala científica para medir a escuridão de um eclipse lunar. Ela se chama escala de Danjon, em homenagem ao astrônomo francês André Danjon, e vai de 0, quando a Lua quase desaparece completamente, a 4, quando ela fica num laranja brilhante e vivo. Um eclipse total passa por 5 fases distintas. A primeira é a penumbral, quando a Lua entra na sombra mais externa e difusa da Terra. É tão sutil que a maioria das pessoas nem percebe. A segunda fase é a parcial, quando a sombra escura da Terra começa a cobrir o disco lunar como uma mordida progressiva. É aqui que o espetáculo começa a ficar visual e dramático. A terceira fase é a totalidade, quando a Lua entra completamente na umbra, a sombra mais escura da Terra, e se torna vermelha. Essa foi a fase que o Brasil não conseguiu ver completamente em 3 de março. O pico do eclipse de 3 de março aconteceu às 8h34 da manhã, horário de Brasília. No Brasil, a Lua já estava se pondo no horizonte quando isso aconteceu. Quem estava no extremo oeste do país, no Acre e no Amazonas, teve a melhor visão, chegando a ver quase 96% do disco coberto. Se você está curtindo esse mergulho na ciência, deixe seu like agora. Faz uma diferença enorme para o canal crescer e a gente continuar fazendo conteúdo assim. Mas agora vamos para a parte que eu adoro. O que as pessoas pensavam que estava acontecendo quando viam a lua de sangue antes de a ciência explicar o fenômeno. E eu preciso avisar,
As histórias são fantásticas, mas são histórias, não ciência. E a ciência, como você vai ver, é ainda mais fascinante. Na mitologia nórdica, os vikings acreditavam que um lobo chamado Managar, que significa literalmente devorador da lua, perseguia o satélite pelo céu. Quando o lobo mordia a lua, ela sangrava, e o céu ficava manchado de vermelho. Durante o eclipse, as pessoas batiam panelas e gritavam para espantar o animal. Os incas do Peru tinham uma interpretação igualmente vívida. Para eles, um jaguar celeste atacava e devorava a lua, que eles chamavam de Mamaquila, a mãe-lua. A cor vermelha era o sangue da deusa sendo consumida pela fera. E o medo era real. E se o jaguar voltasse sua atenção para a terra depois? Na antiga Mesopotâmia, hoje o Iraque, os eclipses lunares eram vistos como ataques diretos ao rei. A solução era colocar um substituto no trono durante o eclipse. Um homem comum sentava onde o rei sentava, recebia os presentes e as honras do rei, e supostamente absorvia a maldição. Quando o eclipse passava, o substituto era executado. Na China, era um dragão que devorava a lua. No Vietnã, um sapo gigante. Na Coreia, eram cães tentando roubar a lua para brincar. O que todas essas histórias têm em comum é fascinante. Todas inventaram um ser que devora o astro, porque o eclipse parece exatamente uma mordida no disco lunar. O povo Batamaliba do Togo e Benin na África tinha uma das interpretações mais bonitas de todas. Para eles, o eclipse lunar era um conflito entre o Sol e a Lua, e as pessoas precisavam encorajá-los a fazer as pazes. Por isso, durante o eclipse, toda disputa humana devia ser colocada de lado. Todas essas histórias são curiosidades culturais riquíssimas. Mas deixa eu ser claro. Elas são criações da imaginação humana tentando explicar algo que a ciência só conseguiu descrever com precisão séculos depois. E a explicação científica é tão impressionante quanto qualquer mito. Os babilônios, apesar das superstições, descobriram algo extraordinário por pura observação: o ciclo de Saros. Eles perceberam que eclipses semelhantes se repetem a cada 18 anos e 11 dias. Essa descoberta permitiu prever eclipses com precisão. E quem sabia prever eclipses tinha poder político imenso. A sombra da Terra tem duas partes distintas. A penumbra, a sombra parcial, mais clara e externa. E a umbra, a sombra total e escura, onde nenhuma luz solar direta chega. É apenas quando a Lua entra completamente na umbra que ela fica vermelha. E por que a Lua não fica vermelha toda noite cheia? Porque a órbita da Lua é inclinada em relação à órbita da Terra ao redor do Sol. Na maioria das luas cheias, o satélite passa acima ou abaixo da sombra da Terra. O alinhamento perfeito é raro, e quando acontece, é espetacular. Existe também um detalhe curioso sobre onde a Lua estava em sua órbita durante o eclipse de 3 de março. A Lua cheia de março é conhecida em alguns países como a Lua das Minhocas, porque na América do Norte e Europa, essa é a época em que o solo começa a descongelar e as minhocas emergem. Nomes poéticos que culturas diferentes deram para cada lua cheia do ano. Agora um detalhe técnico que poucos conhecem e que é absolutamente fascinante. Durante a totalidade de um eclipse lunar, com a lua ficando mais escura, as estrelas ao redor ficam mais visíveis. O brilho da lua cheia normalmente apaga as estrelas mais fracas do céu. Durante o eclipse, elas reaparecem. E tem mais, durante a totalidade, é possível ver a lua e estrelas brilhantes ao mesmo tempo, algo impossível numa lua cheia normal. Por isso, astrônomos amadores adoram eclipses lunares. Eles oferecem uma janela rara para observar o céu profundo com a lua ainda presente. O eclipse de 3 de março durou horas no total, mas a fase de totalidade, quando a lua ficou completamente vermelha, durou exatamente 1 hora e 6 minutos, com o pico às 8 horas e 34. Para quem pôde ver, foi mais de 1 hora de lua vermelha no céu. O melhor local do planeta para ver esse eclipse não foi o Brasil, foi o Oceano Pacífico, a Nova Zelândia e as ilhas como Fiji, onde a totalidade foi visível em horário noturno conveniente. Esse é um lembrete de que fenômenos astronômicos não respeitam fronteiras políticas. Mas aqui está a boa notícia para quem perdeu. Em 28 de agosto de 2026, o Brasil verá um eclipse parcial com 93% da lua coberta.
quase uma totalidade, e já suficiente para ver o tom avermelhado. E em 2029, eclipse total completo visível em todo o território nacional. E por que eclipses lunares são seguros de olhar a olho nu, ao contrário dos solares? Porque durante um eclipse lunar, você está apenas olhando para a Lua iluminada por luz indireta e filtrada. Não há nenhuma fonte de radiação direta chegando aos seus olhos. Você pode olhar quanto tempo quiser, com ou sem telescópio. A lua de sangue nos lembra de algo que tendemos a esquecer no ritmo acelerado das cidades. O céu está sempre acontecendo. Fenômenos extraordinários ocorrem regularmente, e a maioria das pessoas nunca para olhar para cima. A física que faz a lua ficar vermelha é a mesma física que faz o céu ser azul, o pôr do sol ser alaranjado e o amanhecer ser rosado. É a dispersão de Rayleigh, o espalhamento da luz por partículas menores que o comprimento de onda da luz azul. Um único princípio físico explica o azul do dia, o vermelho do crepúsculo e o vermelho da lua de sangue. A natureza é econômica. Ela usa as mesmas regras para criar espetáculos completamente diferentes. Isso é uma das coisas mais bonitas da física. E para fechar com a informação que mais me impressiona, os eclipses lunares são visíveis simultaneamente de toda a metade noturna da Terra. Enquanto o eclipse solar só pode ser visto de uma faixa estreita de alguns quilômetros de largura, o eclipse lunar é um espetáculo compartilhado por metade do planeta ao mesmo tempo. Pessoas na Ásia, na Austrália, nas ilhas do Pacífico, na América e em partes da Europa, todas olhando para a mesma lua vermelha ao mesmo tempo. Poucos eventos naturais fazem isso. Lembrar que vivemos todos no mesmo planeta, sob o mesmo céu. Se esse vídeo te fez olhar para o céu com outros olhos, ou te deu vontade de acordar cedo para o próximo eclipse, então a missão foi cumprida. Compartilha com alguém que você queira impressionar com ciência hoje. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a gente tem muito mais ciência, história e mistério vindo por aí. Até a próxima, curiosos!